Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida. Quero trazer uma meditação na Palavra de Deus em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 18, quando Jesus está andando na divisa entre Samaria e Galileia e, passando por uma aldeia, ele se encontra com 10 leprosos. E de longe, sem tocar, sem chegar perto deles, os leprosos falam: Mestre, tem misericórdia de nós. Então Jesus, ainda que de longe, fala para eles: vão e se mostrem ao sacerdote. E esses 10 leprosos eles saem andando, indo na direção do templo em Jerusalém, que era bastante longe. E no meio do caminho, um dos 10 percebeu que tinha sido curado, e então ele, ao invés de continuar caminhando na direção do templo, ele volta correndo, e diz o texto que ele voltava dando glória a Deus em alta voz. Quando se encontrou com Jesus, ele se prostrou, dando agradecimento por tudo aquilo pela cura que Jesus tinha feito por ele. E então Jesus lhe pergunta: não foram 10 os que foram curados? Por que só um voltou? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então Jesus diz a esse estrangeiro que glorificou a Deus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Primeiro eu queria dizer que os 9 não fizeram nada de errado. Eles fizeram exatamente aquilo que a lei de Deus determinava. Eles foram cumpridores rigorosos da lei. Eles também, os 10, foram pessoas de fé, porque eles não receberam imediatamente a cura da sua lepra. Eles confiaram, tiveram fé que eles seriam curados. Porque diz a lei que quando um leproso era curado, ele deveria se apresentar diante do sacerdote no templo. Confiado que Jesus era poderoso para curá-lo, quando Jesus diz: olha, vai lá e se apresenta no templo, eles saíram com fé, confiantes. No meio do caminho, Jesus vai nos abençoar e nós seremos curados. E então, apenas um deles volta. O que fizeram os outros 9 de errado? Nada. Mas quando a gente lê esse texto à luz da parábola que Jesus contou um pouco antes, que é chamada a parábola do servo inútil, que termina dizendo, no versículo 10, dizendo: assim também são vocês. Depois de terem feito tudo quanto vos foi mandado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer. Os 9 leprosos, agora curados, eles fizeram apenas o que deveriam fazer. Poderíamos tirar uma aplicação para hoje que eles foram crentes burocráticos, eles foram religiosos burocráticos, eles cumpriram a lei rigorosamente e, portanto, não tinham dívida alguma. Apesar disso, eles continuaram curados. Nós não podemos presumir que Jesus tenha sido maldoso e tirado deles a cura. Muito pelo contrário, eles permaneceram curados, eles se apresentaram diante do sacerdote, eles voltaram à convivência social. Lembrando que a lepra nessa época tirava as pessoas do convívio social, então eles voltaram ao convívio social, permaneceram em sociedade, morreram provavelmente felizes e contentes porque haviam sido curados. Mas houve um deles que foi além da lei. Isso é a salvação pela graça. A gente vai além da lei. A Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. Amar os nossos amigos é fácil. Amar os nossos amigos é simples. Amar aquele vizinho irritante é que está a essência do cristianismo. Tomar um tapa e reagir é fácil. Tomar um tapa e dar o outro lado é difícil. Ir além da lei, fazer com que a nossa justiça vá muito além do que a dos escribas e fariseus, é complicado. Mas sabe, tem uma verdade aqui impressionante. Nós que andamos pela graça, nós iremos muito além da cura, daquilo que a religião pode nos oferecer. Nós que andamos pela graça, nós conheceremos a salvação de Deus. Nós precisamos ir muito além
das obrigações, daquilo que nos é obrigado a fazer. Nós precisamos amar o próximo, nós precisamos ajudar os necessitados, nós precisamos orar pelos que nos perseguem, nós precisamos abençoar e não amaldiçoar. Isso é viver o Evangelho. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas nós devemos ter a esperança de que ouviremos de Jesus como este samaritano agradecido ouviu. Vai, a tua fé te salvou. Então desafio a você que está vendo esse vídeo a que viva pela graça. Não seja apenas um cumpridor da lei, um cumpridor das regras. Vá além da lei. Viva pela graça, viva para abençoar, viva para glorificar a Deus em alta voz onde você estiver andando. Que Deus te abençoe.